Olá, meu nome é Felipe Carneiro, sou médico radiologista. Agora a gente vai passar o tutorial da ultrassonografia do ombro. Quando a gente fala de ultrassom do ombro, a gente está falando da avaliação do manguito rotador. Resumindo em poucos segundos todas as estruturas que a gente vai avaliar nesse momento. A gente vai começar avaliando o tendão da cabeça longa do bíceps, depois a gente vai avaliar o tendão do subescapular, o tendão do supraespinhal, o tendão do infraespinhal, avaliaremos também os ventres musculares do supraespinhal e do infraespinhal e, por fim, a gente vai fazer a avaliação da articulação acromioclavicular e do recesso posterior para pesquisa de derrame articular. Então a gente vai dar início e a gente vai começar avaliando o tendão da cabeça longa do bíceps. O tendão da cabeça longa do bíceps, apesar de ele não fazer parte do manguito rotador, ele tem uma importância fundamental na coaptação da cabeça humeral na glenoide. Então a contração das fibras do tendão do bíceps vai ajudar a articulação glenohumeral fazer a sua estabilização. O tendão da cabeça longa do bíceps, ele vai se originar no tubérculo supraglenoidal e no lábio anterosuperior da glenoide. A gente vai avaliar, sobretudo, parte da estrutura intraarticular, uma parte muito pequena, mas sobretudo a parte extraarticular. Então, para a gente localizar o tendão do bíceps, o paciente deve estar na posição neutra ou com uma ligeira rotação interna e a gente vai procurar uma estrutura oval e hiperecogênica no interior do sulco bicipital. Então vamos localizar primeiro o sulco bicipital. Pode virar um pouquinho assim. Então a gente localiza o sulco bicipital, que é essa estrutura côncava, óssea, na parte lateral o tubérculo maior do húmero, na parte medial o tubérculo menor, e a gente vai caracterizar essa estrutura oval e hiperecogênica no interior do sulco bicipital. Esse é o tendão da cabeça longa do bíceps. O seu aspecto normal é sempre oval, é bem ecogênico. Quando a gente fala de patologias do tendão da cabeça longa do bíceps, ele deve estar bem arredondado, heterogêneo, e dessa maneira a gente vai inferir que tem uma tendinopatia, um processo inflamatório. Se a gente descer um pouquinho mais a nossa mão e girar o transdutor 90 graus, a gente vai avaliar a porção extraarticular como um todo. Então aqui a porção extraarticular do tendão da cabeça longa do bíceps, o seu aspecto fibrilar. Percebam que essa parte mais inferior fica mais hipoecogênica. Isso ocorre não por conta de lesão, mas por conta do artefato de anisotropia, que é um artefato muito comum no ultrassom musculoesquelético. O que é o artefato de anisotropia? Como essas estruturas são longas, são compridas, e as eminências ósseas você tem irregularidades e curvas, a pressão que a gente exerce com o transdutor contra o corpo do paciente é diferente, tanto na porção proximal do transdutor quanto na porção caudal. Então, para tirar a anisotropia, a região que tiver com anisotropia, basta que a gente coloque, pode manter, a gente coloque o transdutor um pouco mais pressionado na área de interesse, porque aí a gente consegue remover esse artefato de anisotropia e consegue ter o aspecto fibrilar normal da estrutura tendínea. Uma grande vantagem do ultrassom musculoesquelético frente à ressonância, por exemplo, é essa possibilidade de a gente executar manobras dinâmicas. Em relação ao bíceps, o que a gente precisa avaliar é a sua estabilidade no interior do sulco bicipital. Aqui eu estou na porção intraarticular do bíceps e percebam que algumas estruturas fibrilares circundam o tendão da cabeça longa do bíceps. Isso faz parte da bainha ligamentar do bíceps. Na parte aqui superior é parte do ligamento coraco-humeral e na parte inferior é parte do ligamento glenohumeral superior.
Por ser uma estrutura intraarticular, a gente não tem a caracterização completa dessas estruturas. É apenas essa parte que a gente consegue ver. A gente chama de bainha ligamentar do bíceps. E são essas estruturas que vão dar a estabilidade do bíceps para ele se manter no interior do sulco bicipital. Como eu disse, o bíceps tem duas porções, a porção intraarticular e a porção extraarticular. Essa porção intraarticular, ela caminha dentro de um intervalo que a gente denomina intervalo rotador. O intervalo rotador, ele é limitado medialmente pela base do processo coracoide, lateralmente pela cápsula articular, superiormente pelas fibras inferiores do supraespinhal e inferiormente pelas fibras superiores do subescapular. E são esses ligamentos, o coracohumeral e o glenohumeral superior, que vão abraçar o tendão da cabeça longa do bíceps nessa porção intraarticular até a cápsula articular e vão funcionar como um sistema de polias, mantendo o bíceps estável na sua posição. Quando a gente fala das manobras dinâmicas, uma manobra que a gente vai executar para testar a estabilidade do bíceps é a manobra de rotação externa. Então a gente vai girar o braço para fora, gira para dentro e a gente vai acompanhar se o bíceps ele se mantém na sua posição. Como a gente tem um exame aqui normal, a gente não tem luxação do bíceps. O sulco bicipital, que é essa estrutura côncava, essa eminência óssea limitada lateralmente pelo tubérculo maior e medialmente pelo tubérculo menor do húmero, também promove a estabilidade do bíceps, porém agora na sua porção extra-articular. Outros estabilizadores extra-articulares do bíceps são o ligamento transverso e o ligamento falciforme, que fazem parte da cápsula articular. O ligamento transverso é um prolongamento do tendão do subescapular e o ligamento falciforme é um prolongamento do tendão do peitoral maior. Essas estruturas são responsáveis pela estabilidade extraarticular, assim como a concavidade do sulco bicipital. Isso explica quando a gente tem lesões traumáticas do manguito que cursam com lesão da porção superior do subescapular e o paciente começa a apresentar subluxação do bíceps, porque provavelmente lesou o ligamento transverso, que é esse prolongamento do subescapular. Vamos agora avaliar o tendão do subescapular. A gente vai executar a mesma manobra. Então aqui eu estou na posição neutra, eu consigo ver o bíceps. E o tendão subescapular, ele fica obscurecido pela sombra do acrômio. Na verdade, pela sombra do processo coracoide. Quando a gente executa a manobra de rotação externa, a gente tem a exposição do tendão do subescapular. Lembrando, o tendão do subescapular, o músculo subescapular, ele vai estar localizado na fossa subescapular. Ele é o músculo mais anterior do manguito. Se ele é mais anterior, a contração das suas fibras vai promover uma rotação interna. Para expor o tendão, a gente faz um movimento contrário à ação do músculo, que é a rotação externa. O tendão do subescapular, ele vai se inserir no tubérculo menor. Ele é o único tendão do manguito que se insere no tubérculo menor. Os demais tendões vão se inserir no tubérculo maior do húmero. Ele é um tendão que ele tem uma peculiaridade, ele tem fibras musculares de permeio. Por isso ele tem uma aparência um pouco mais heterogênea e a gente não pode caracterizar isso como lesão. Então a gente faz uma rotação externa e sempre a gente vai avaliar todas as estruturas em cortes perpendiculares, em cortes ortogonais. Então aqui a gente tem o tendão como um todo, num corte longitudinal, e se a gente gira 90 graus, a gente tem um corte transversal do tendão. O bíceps ele ficou para cá. Aqui a gente tem as fibras superiores do subescapular, fibras médias e fibras inferiores. Essas fibras superiores,
é que vão dar aquele prolongamento que vai formar a cápsula articular. Como são estruturas muito pequenas, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de caracterizar essas estruturas. Dando seguimento à avaliação do manguito, a gente vai estudar agora o tendão do supraespinhal. O tendão do supraespinhal é o tendão mais importante do manguito, é o tendão que tem a maior prevalência de lesões. Ele é responsável principalmente pela abdução do braço. Para a gente expor o supraespinhal, a gente vai fazer duas manobras. Uma das manobras fundamentais é para a exposição da porção anterior do supra. Para tanto, a gente vai pedir para o paciente fazer uma extensão do braço. Basta colocar o cotovelo para trás, assim, tá bom? E a gente vai avaliar essa porção anterior do supraespinhal. Esse corte ele é muito importante. Aqui a gente vê o bíceps, o subescapular ficou para cá, e aqui a gente vê a porção anterior do supra, as fibras médias e parte das fibras inferiores. Essa porção anterior é muito importante que a gente veja a integridade dela, porque ela é denominada zona crítica, é a zona mais hipovascularizada do tendão e está mais susceptível a lesões. Às vezes, se a gente faz só a manobra clássica para avaliação do supraespinhal, a gente perde parte dessa porção, principalmente em pacientes grandes, pacientes maiores, e às vezes a gente inadvertidamente dá um exame normal, sendo que essa porção anterior pode estar alterada, inclusive com lesões transfixantes. Então essa é a primeira manobra. Depois disso a gente vai fazer a manobra clássica, que é a extensão, rotação interna e adução, que é só pedir para o paciente colocar o braço para trás, para a gente ver o aspecto do tendão como um todo, aquele aspecto característico de bico de pássaro, onde a gente consegue avaliar a inserção tendínea nessa faceta superior do tubérculo maior do húmero, essa pequena concavidade que se chama footprint. O footprint é a intersecção da inserção dos tendões com a articulação glenumeral. E aqui já é articulação. Percebam que aqui na região do footprint as fibras ficam um pouquinho mais hipoecogênicas. E a gente não deve confundir com lesão. Tomar muito cuidado com isso. Nessa mesma projeção, a gente vai avaliar também a bursa subacromial subdeltoideia, que é essa estrutura linear e hipoecogênica. Então aqui a gente tem as fibras do tendão do supra, a bursa, que é essa pequena linha hipoecogênica, essa outra linha hiperecogênica é a gordura peribursal e aqui o ventre muscular do deltoide. A bursa, a gente vai fazer uma avaliação qualitativa. Existem algumas medidas na literatura de normalidade para a bursa, mas eu gosto mais de avaliar de forma qualitativa. Falam-se em 1 milímetro para uma espessura de bursa normal. Porém, eu já vi pacientes que são maiores, pacientes que têm uma bursa mais exuberante, mas não têm sintomatologia, não têm uma bursite. Principalmente porque a bursite subacromial subdeltoideia é uma alteração reacional à tendinopatia. Então, quando a gente vê aquelas bursas mais evidentes com tendão do supranormal, a gente não deve dar alteração da bursa. É simplesmente uma bursa mais evidente. O conselho que eu dou para vocês é que vocês avaliem o lado contralateral, o lado que não tem queixas. Se tiver uma simetria na bursa, considere o exame normal. Então eu prefiro avaliar de forma qualitativa, espessamento, distensão líquida, espessamento parietal, espessamento da gordura peribursal. Então nós avaliamos o tendão do supra, a bursa subacromial subdeltoideia. Agora a gente vai partir para a avaliação do infraespinhal. Para avaliar o infraespinhal, a gente vai fazer uma rotação externa, interna, vai colocar o braço no outro ombro, virar um pouquinho de lado.
Existem duas manobras que a gente faz para avaliar o infraespinhal. Uma é a manobra americana, que é essa manobra de colocar o braço no outro ombro. A outra é a manobra francesa, que é com o braço estendido fazer a rotação interna. Vira um pouquinho mais. Feito isso, aqui a gente tem o ventre do infraespinhal, o ventre do supraespinhal. Você coloca o seu transdutor nesse sentido das fibras e facilmente você vai conseguir caracterizar o tendão do infraespinhal. O tendão do infraespinhal no seu aspecto característico. Percebam aqui a articulação, a transição miotendínea e o tendão do infra propriamente dito. E como eu disse, sempre fazer cortes ortogonais, cortes perpendiculares. A gente nunca deve dar uma lesão baseando-se apenas em uma projeção. Uma outra coisa muito importante de se falar em relação à anatomia do supraespinhal é que o supraespinhal é um tendão composto por 5 camadas. A camada 1 ela se constitui no prolongamento superior do ligamento coracomeral. Lembra do ligamento coracomeral? Ele fazia parte da bainha ligamentar do bíceps. A camada 2 do supraespinhal, que tem cerca de 2 a 3 milímetros de espessura, é o tendão propriamente dito. A camada 3 constitui-se na intersecção de fibras do supra com o infraespinhal, num ângulo aí de cerca de 45 graus, e constitui aí a camada 3. E a gente vai ver esse entrelaçamento das fibras. A camada 4 é o prolongamento inferior do ligamento coracomeral. E a camada 5, a cápsula articular. Como que a gente faz para ver essa camada 3, essa transição das fibras do supra com o infra? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a manobra para a visualização do supra e vai colocar o transdutor como se fosse visualizar o infra. Então, eu vou pedir para você colocar o seu braço para trás. Então, a manobra para a gente ver o supraespinhal e eu vou colocar meu transdutor como se eu fosse avaliar o infraespinhal. Então, vejam na imagem, aqui eu estou avaliando o infraespinhal. Eu vou correndo meu transdutor em direção ao tubérculo maior, eu chego no tendão do supraespinhal. E aqui eu posso ver a intersecção, essa intersecção das fibras. Aqui é infra, aqui já é supra. Então a gente consegue avaliar também essa transição. E por que isso é importante? Quando a gente tem lesões muito graves do manguito, lesões transfixantes, ou às vezes completas do supraespinhal, acaba também lesionando, transfixando fibras superiores do infraespinhal, que são exatamente essas fibras que vão se interconectar aí com o supraespinhal. Avaliamos então tendão da cabeça longa do bíceps, tendão do subescapular, tendão do supraespinhal, tendão do infraespinhal. Agora a gente vai fazer a avaliação dos ventres musculares do supra e do infraespinhal. Para tanto, o paciente pode ficar na posição neutra. Novamente, a gente vai localizar com a nossa mão o ventre do supraespinhal, essa eminência óssea que é a espinha da escápula e o ventre do infraespinhal. Então a avaliação é muito simples, basta a gente colocar o nosso transdutor na espinha da escápula. Então eu vou colocar o transdutor aqui na longitudinal, na espinha da escápula. Então aqui eu vejo a eminência óssea, a sombra acústica que ela provoca. Se eu rodar o meu transdutor para cima, aumentar aqui a profundidade do meu aparelho, eu vou localizar o ventre muscular do supraespinhal. Então, vamos de novo. Espinha da escápula, ventre muscular do supra. Espinha da escápula, agora eu vou para baixo, ventre muscular do infraespinhal. O que a gente avalia? A gente avalia a espessura, a gente avalia
o tendão intramuscular e se há uma distinção entre o tendão intramuscular e os septos mioadiposos ao redor. Quando existe um borramento desse tendão intramuscular, a gente já pode falar num processo aí de atrofia, ou num processo de lipossubstituição em curso. Então aqui olha o tendão intramuscular do supra, como é que ele fica bem nítido, né? Em relação às estruturas vizinhas, os septos mioadiposos. Quando a gente não consegue discernir um do outro, a gente já fala num processo de atrofia incipiente, de lipossubstituição incipiente. Isso é importante colocar no nosso relatório. Então avaliamos o ventre muscular do supra, o ventre muscular do infraespinhal. Agora a gente vai avaliar o recesso posterior para a pesquisa de derrame. Nessa mesma posição, a gente vai localizar o recesso posterior. Então aqui a gente vê esse triângulo hiperecogênico, onde o labrum anteroposterior da glenoide está contido, a cabeça humeral, a cartilagem hialina, o recesso articular. E para caracterizar, para procurar derrame, a gente vai fazer rotações externas e internas. Então gira o braço para fora, para dentro. Aqui eu vou mexer um pouquinho mais na profundidade, para a gente ter com maior nitidez. E vamos fazer rotação interna e rotação externa. Quando existe derrame articular, a gente vai ver, junto àquele triângulo hiperecogênico, a subida de líquido. Para finalizar a avaliação do manguito rotador, a gente vai avaliar a articulação acromioclavicular. Como é uma estrutura superficial, a gente deve mexer na profundidade do nosso aparelho, ajustar também o foco do aparelho, e a gente pode caracterizar a articulação acromioclavicular. Então percebam aqui o componente clavicular, o acrômio, o ligamento acromioclavicular. Basicamente, o que a gente vai avaliar aqui é se há irregularidades ósseas dos componentes, se há uma distensão, um abaulamento da cápsula articular. Lembrando que as estruturas inferiores aqui, como a própria parte inferior da articulação e alguns ligamentos, a gente tem uma visão difícil, a gente não tem uma janela acústica suficiente para a gente avaliar essas estruturas como um todo. Então a gente só vai dar os resultados positivos quando a gente encontrar alguma lesão na articulação acromioclavicular. Então, revisando, a gente avaliou o manguito rotador, avaliamos o tendão da cabeça longa do bíceps, que apesar de não fazer parte do manguito, ele funciona como um estabilizador e como um ajudador da coaptação da cabeça humeral na glenoide. Avaliamos o tendão do subescapular, o tendão do supraespinhal, do infraespinhal, avaliamos os ventres musculares e o recesso posterior e a articulação acromioclavicular. E assim a gente termina esse tutorial do ombro do manguito rotador. Obrigado.